vezes nós olhamos para o livro do Apocalipse e não temos nem prazer em ler as suas páginas. Parece muito mais gostoso você ler o Salmo 23, ou você ler o Salmo 91, que muitos de nós sabemos até de cor. Mas quando decorremos as páginas do Apocalipse, nós nos damos de frente com palavras difíceis e coisas que parecem tão distante da nossa realidade, coisas que parece que nunca vai acontecer as coisas que estão registradas nesse livro. E eu me lembro, na igrejinha, quando eu dei os meus primeiros passos em uma igreja batista tradicional, lá do meu bairro em Nova Odessa, e eu me sentei um certo dia na frente, na primeira cadeira, próximo ao pastor daquela igreja, e eu ouvia o pastor pregando naquela noite, e falando sobre as taças que seriam derrubadas, e falando sobre a besta, sobre a imagem, e sobre aquelas coisas tão terríveis. Eu confesso que eu, pequenino, não via a hora daquele pastor acabar aquele culto. Eu tampava meus ouvidinhos, eu deveria ter uns 9, uns 10 anos, mas eu já ia na igreja querendo receber algo da parte do Senhor, mas eu tinha medo, por não entender a palavra de Deus da maneira que aquele homem dizia, porque eu não peguei o momento a qual ele dizia, em que as tribulações que estão registradas, as pestes, as pragas registradas dentro do livro do Apocalipse, quando acontecer isso, a igreja já vai estar glorificada lá na glória. Estaremos bem distante daqui, estaremos ceando com o Cordeiro, sentando no trono com o Cordeiro e adorando dia e noite o nome daquele que vive e reina. Aleluia. Mas, irmãos, olhando ainda para os primeiros capítulos, mais certos 3 primeiros capítulos do Apocalipse, não precisa ser um doutor, um bacharelado em teologia, para que nós venhamos entender o que é que Jesus quer, qual é a vontade de Deus, porque Deus, a palavra dele também é muito simples. Ela não decide apenas com estudos, ela não decide apenas com leituras de livros extra-bíblicos, não, muito pelo contrário. As coisas de Deus, ela é discernida através da oração, discernida através do jejum, é discernida através da comunhão que eu e você temos com o Senhor da glória. Olhando para os 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse, nós vemos um Jesus, nós vemos o nosso Deus preocupado com a sua igreja, preocupado com a situação da sua igreja. E João, homem abençoado de Deus, homem que teve o privilégio de ver o meu Senhor e o teu Senhor, da maneira que um dia nós veremos ele lá na glória. Diz-nos a Bíblia Sagrada que João, ele teve a revelação quando estava na ilha de Pátimo, e ele padecia por causa do evangelho, por pregar a palavra de Deus, para que um dia esta palavra chegasse até os nossos ouvidos, para que um dia esta palavra chegasse no rádio da nossa casa, para que um dia esse evangelho chegasse na porta da minha casa e adentrasse a porta do meu coração e fizesse a obra tão bonita que Jesus tem feito sobre as nossas vidas. O profeta, considerado profeta João, estava lá em uma situação tão difícil, mas aprove a Deus, irmã Sandra, naquela situação, abrir os mistérios de Deus sobre a cabeça dele, revelar os mistérios que poucos homens na história teve o privilégio que aquele homem teve. Diz-nos a Bíblia Sagrada que ele temeu, mas quando ele viu que uma voz falava com ele, tocava no seu ombro e com a sua destra levantava ele, dizia: João, não temas, João, não se preocupe, João, porque eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa e eu sou o ômega. É certo que eu estive morto, mas eu revivi, estou vivo pelos séculos dos séculos. Quando João se sente tranquilo, pastor José Fernando, quando ele está ali tranquilo, ele olha e contempla
contempla o nosso Senhor, e ele descreve dizendo assim, que o teu cabelo era branco como a neve, como uma lã puríssima era o cabelo dele. Quando ele desce e vê os olhos do nosso Senhor, ele vê que é como chama de fogo ardente os olhos dele. Ele desce mais um pouquinho o teu olhar e vê que da tua boca sai uma espada aguda, muito penetrante, que corta para os dois lados, e ele está olhando e dizendo: esse é aquele que é semelhante ao Filho do Homem. Ele desce mais um pouquinho, e quando vê no peito ele vê um cinturão de ouro. Ele vai: eu estou tendo certeza que este é o Filho do Homem, eu estou contemplando o Filho do Homem. E ele desce mais um pouquinho, pastor Pedro, e ele vê que os seus vestidos eram grandes e arrastava-se no chão. Quando ele repara os pés do nosso Senhor, ele fala: é como latão reluzente, refinado na fornalha. Quando ele volta o seu olhar para o seu rosto resplandecia como um sol do meio-dia, como um sol forte. E ele olha para as mãos dele e vê 7 estrelas representando as 7 igrejas da Ásia, e diz: escreve, João, as minhas 7 igrejas. E ele pergunta no teu coração dizendo: mas Senhor, e esses 7 candelabros que estão ao derredor? E ele fala: olha, essas são as minhas 7 igrejas. Quer saber mais, João? Sim, eu quero saber, Senhor. Eu passeio no meio das 7 igrejas, eu vou para lá e eu venho para cá. O que é que você está querendo dizer, irmão Eric? Eu estou querendo dizer que esta igreja é de Jesus. Eu estou querendo dizer que você é de Jesus. Eu estou querendo dizer que Deus passeia nesta igreja. Eu estou querendo dizer que o Espírito Santo passeia nesse lugar. Eu quero dizer que o Espírito Santo passeia no meio do ciclo de oração. Eu quero dizer que o Espírito Santo está louco para tomar tua vida nesta noite. Eu quero dizer a você que o Espírito Santo quer curar você daquela pressão alta, daquela enxaqueca, daquelas dores no corpo. Deus quer libertar você daquela obra terrível de inveja do teu parente, do teu vizinho, daquele colega de trabalho. Eu estou dizendo que Deus quer tomar você pela mão direita, assim como fez com João, te colocar de pé e dizer: tu és profeta de Deus, tu és escolhido meu, vamos avante, vamos adiante. Eu tenho o céu para te mostrar, João. Eu tenho o céu para desvendar sobre a tua vida. Hoje não tem João, mas tem Maria, tem José, tem Francisco. E Deus está louco para procurar profeta. Irmão Jocelyn, Deus está louco para usar a tua vida. Deus está procurando vaso. Deus está procurando nesta noite adoradores. Por isso, adora. Se eu fosse você, eu não ficava quieto, não ficava com a cara fechada. Eu tão somente adorava o Rei dos Reis e Senhor com os senhores. Oh, aleluia. Olhando para o meu rosto, tu não vê a glória. Olhando para os obreiros da igreja, tu não vê a glória. Olhando para os músicos da igreja, tu também não vê a glória de Deus. Mas se fechares os teus olhos, Deus vai mostrar a revelação de João sobre a tua vida. Fecha teu olho um instante. Será que você consegue? Será que você consegue imaginar Deus com a sua comitiva descendo nesta noite nesta igreja? Será que você consegue imaginar Deus olhando para aquilo que está dentro do teu coração? Será que você consegue imaginar Deus dizendo ao anjo: anjo, vai até a casa da minha filha, vai até a casa do meu filho, olha o problema, olha a aflição que ele tem passado. Anjo, vai lá com uma espada de fogo, se tiver capeta, queima ele, corta ele no meio. O problema que tiver, toca na vida dele, toca lá, e ele vai resolver o teu problema nesta noite. Meu amado, liga no céu nessa noite e adora o nome do Rei da Glória, que é merecedor. Você vai morar na casa do Rei, você vai comer na mesa do Rei, você vai se vestir como o Rei, você vai estar ao lado do Rei. Ministério Deus em Ação, Nova Odessa, São Paulo. Conferencista Eric Tendoro. Convites e contatos: ligue 19 3476 4118. E-mail erictendoro@hotmail.com. Deus em Ação, as mãos de Deus agindo em seu favor.